Caros amigos e amigas, eu tenho sempre falado da situação do Brasil, do nosso país, também da situação do capitalismo no mundo. Há um grande movimento da direita internacional e nacional para obter supremacia, mais do que o que já tem, em relação ao poder e continuar dominando os povos do mundo com o sentido de obter mais lucro. Uma das formas de obter mais lucro é remarcar o preço das mercadorias. Quem remarca o preço das mercadorias? Os donos das mercadorias. Quem são eles? Os grandes empresários do mundo, que neste mundo globalizado vende seus produtos em todos os países do mundo e captam muito dinheiro. E isso nós chamamos, na economia, de concentração de renda. Os salários da classe trabalhadora no mundo, principalmente no terceiro mundo, é muito baixo. As condições de vida são precárias. O Brasil, fruto da exploração da classe rica, direita, contra a classe pobre, que se senta do lado esquerdo da mesa do rei, levou o Brasil a se tornar um favelão. Grande parte das pessoas que antes eram escravas, depois do fim da escravidão, do regime de escravidão, passou a morar nos lagos, nas lagoas e nos morros e nos rios. Aí elas são vítimas das enchentes, são vítimas da violência e são vítimas do apartheid social no Brasil e em vários países do mundo. Nós tivemos agora, por último, um governo de direita chamado Bolsonaro, o verme ignorante. Um ignorante, um cara ridículo. Ele inventou de falar inglês, vocês viram aí nas redes sociais a marmota da fala do cara. Outro dia estava ele falando e um cara por detrás dele e alguma coisa na frente, o cara segurando o Bolsonaro por trás e com alguma coisa na frente para fazer a proteção do Bolsonaro. Quem é que vai matar essa porcaria? Um morto vivo. É morto culturalmente, é morto politicamente, é morto moralmente, é morto eticamente. Quem é que vai arriscar a sua liberdade para matar um ser desprezível como esse, um verme ignorante como esse? Mas o que fez ele? Juntamente com o Temer, que é outro canalha, fizeram a reforma trabalhista. Reduziram muitos direitos, um pouco mais de 100 direitos consignados na CLT, que quer dizer Consolidação das Leis do Trabalho. Ora, nós já ganhamos pouco, como eu disse há alguns instantes atrás. O salário é um salário de fome, o salário mínimo do Brasil é um salário de fome. E algum direito que a gente tinha, como fazer, por exemplo, a rescisão de contrato de trabalho lá no sindicato, para o sindicato corrigir nossos direitos, vários direitos em relação à empregada doméstica, que a presidenta Dilma concedeu, vários direitos em relação à educação, à saúde, etc., etc., foram suprimidos pelos dois canalhas modo Brasil, Michel Temer e em seguida Bolsonaro. Quando um sai da presidência, o outro canalha assume. Agora, a principal perda que a classe trabalhadora teve foi, por exemplo, o aumento
da idade para se aposentar. Antes do Bolsonaro, esse governo de direita, que o Brasil infelizmente elegeu, qualquer pessoa que tivesse 35 anos de contribuição para o INSS, ou seja, carteira assinada, pagando a Previdência Social, ele pagava a Previdência Social, o trabalhador, e continua pagando. Depois que pagasse durante 35 anos, já se aposentava. Agora vai precisar ter exatamente os mesmos 35 anos de contribuição, ou seja, de pagamento para a Previdência Social, mais 65 anos de vida. Ou seja, você saía em média, de 53 anos de idade e foi para 65. Se você fizer uma conta de somar, você vai encontrar a diferença. Se fizer uma conta de diminuir, você vai encontrar a diferença. São 12 anos. Quer dizer, cada trabalhador brasileiro foi condenado a pagar a Previdência Social por 35 anos e esperar completar 65 de idade. Saindo de 53 para 65, que são 12 anos. Num país que o velho é vilipendiado. Que o homem com 58 anos, com 60, com 62 consegue emprego, mas não vai também poder se aposentar porque o Bolsonaro fez uma lei que foi essa lei que fez uma mudança na Previdência Social e nos prejudicou muito. Agora, meus amigos e amigas, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Uma pessoa muito ignorante, que nunca leu um livro, que nunca foi associado de um sindicato, que participa muito pouco da realidade social do Brasil, pode até votar num sujeito nojento como é o Bolsonaro. Os capitalistas podem votar nele. A direita brasileira, os grandes ricos, podem votar nele. Por quê? O que é que os grandes capitalistas querem? Pagar um salário menor, vender seus produtos mais caros e ganhar muito dinheiro. O que é que eles querem? Tirar direitos. O trabalhador trabalhar sem direito. Ele não tem direito nenhum, aí a empresa não vai precisar pagar esses direitos, conceder esses direitos para a classe trabalhadora. E aí o lucro também aumenta, né? O lucro também aumenta. Aí essa gente, tudo bem, pode apoiar o Bolsonaro. Mas as pessoas decentes, comprometidas com a liberdade, com a justiça social, com a dignidade humana, não pode apoiar o Bolsonaro, por uma questão simplesmente moral e ética. Mas sabe quem mais apoia o Bolsonaro? As grandes empresas evangélicas, porque não são religiões, são empresas arrecadadoras de dinheiro. Cada pobre miserável, cada aposentado, e eu estou usando o miserável no sentido literal da palavra, o que ela significa. Não é a pessoa que é miserável, é a pessoa que vive em condição de miséria. Morando no morro, morando na favela, morando no bairro, numa casa alugada, e se for dele é uma casa muito pequena, muito sem condições de higiene e também de conforto. Não pode votar no Bolsonaro. Veja com quem esse homem andou. Carla Zambelli tem uma história de vida horrorosa. Michele Bolsonaro, uma história de vida horrorosa. De famílias de traficantes. Tem uma mãe que foi presa por tráfico. E tem coisa maior. Não vou falar. Quero lembrar só do cheque que ela recebeu e até hoje ninguém explicou. O próprio Bolsonaro foi dizer, não, eu estava muito aperreado. E foi pedido um empréstimo ao Queiroz.
E ele botou no nome dela, porque eu era presidente da República. O próprio Bolsonaro disse isso. Mas até hoje eles não explicaram. Como um motorista, porque o Queiroz era motorista, operador da rachadinha do Bolsonaro, repassou 89 mil para a mulher do Bolsonaro. Alexandre Frota, um cara que faz filme pornô no Rio de Janeiro. Esse canalha foi eleito junto com o Bolsonaro. Alexandre Ramagem, um criminoso, é réu, apoiador do Bolsonaro. Tem um deputado federal que ele falsificava atestado médico, apoiador do Bolsonaro. Um moleque, vereador lá do Rio de Janeiro, que inclusive estuprou uma menina, depois surgiu toda a história, apoiador do Bolsonaro. E os grandes pastores capitalistas de direita estão com o Bolsonaro. Como uma pessoa que tem ali o livro dos judeus como seu guia, como uma pessoa que fala em nome de Jesus Cristo, que era um filósofo, um rabino. Tem gente que não sabe o que quer dizer rabino, é claro, é outra língua, não vou ensinar, quiser que pesquise. Como se usa o nome de Jesus Cristo, que lutou pela paz, pela justiça social, e que foi morto em uma cruz, que em Roma tinha morte de cruz, quem se rebelasse contra o rei de Roma ia crucificado. No ano 71, antes de Jesus Cristo nascer, os escravos romanos se rebelaram e houve uma guerra envolvendo 40 mil escravos, mas o rei derrotou com o seu exército e em um só dia, após a derrota dos escravos que estavam lutando contra a escravidão, o rei crucificou 6 mil pessoas. Não crucificou mais porque não tinha cruz. Teve gente que foi crucificado em árvores. E no dia seguinte, continuou a carnificina de crucificação. E Jesus, há 100 anos depois, foi crucificado, porque se rebelou contra o rei. Como gente. E Jesus ensinou coisas, o filósofo, o rabino Jesus Cristo ensinou coisas importantes, dar o pão, dar de comer a quem não tem, a quem tem fome, dar de vestir a quem não tem roupa. Ele estava falando dos escravos, que não tinha nada disso. Não tinha moradia, não tinha saúde, não tinha educação, não tinha dignidade, não tinha nada. Como religiosos têm a coragem e a falta de vergonha de se aproximar de um corrupto vagabundo, mentiroso, espalhador de mentira, divulgador de mentira, ladrão de joia, usando o exército brasileiro para vender joia de muamba nos Estados Unidos. E eu estou falando do general, pai do coronel do exército, Mário Cid, morando nos Estados Unidos, o filho ajudante de ordem do Bolsonaro, o filho Mário Cid, ajudante de ordem do Bolsonaro, levava joia com passaporte diplomático, que lá o pai vendia nos Estados Unidos e o filho trazia o dinheiro, em papel moeda para entregar ao Bolsonaro. Como igrejas evangélicas que falam em nome do filósofo Jesus Cristo tem coragem de apoiar esse cara. Mas eu sei porque é por dinheiro, é por projeto que possibilite muito dinheiro no bolso deles. Isso é uma vergonha, é lamentável, é falta de inteligência, de reflexão, de interpretação da realidade. Então, fica aqui essa observação para que as pessoas reflitam o que é o nosso país e como há uma
dissonância muito grande em relação às relações de trabalho e de vida, uns explorando os outros. E o que não é certo. Por isso, a esquerda luta de forma muito intensa para garantir liberdade, justiça social e dignidade humana. Glória eterna aos homens e às mulheres que lutam. Uns lutaram contra a escravidão e hoje nós não somos mais escravos. Outros estão lutando contra a exploração e um dia a exploração, se não acabar, pelo menos vai diminuir. Porque a luta é uma ponte entre a descrença e a certeza de um mundo novo.